O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis muito mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Reverendíssimo Padre Felipe Carvalho, amados irmãos e irmãs que neste momento nos acompanham aqui no santuário e também pelas nossas mídias sociais, TV Horizonte, Rádio América e também pela TV Pai Eterno. O Evangelho nos dá muitos ensinamentos preciosos e o contexto desta palavra que nós ouvimos é um contexto marcado pela perseguição. Se Jesus, que é o Mestre, foi chamado de um servidor de Beelzebu, se Jesus, que é o mestre, foi perseguido, se Jesus, que era o líder daqueles que o seguiam, foi perseguido, consequentemente também, aqueles que seguiam a Jesus também seriam perseguidos, também seriam maltratados. Mas Jesus diz para eles: não tenhais medo. Não tenham medo nem da perseguição, nem de serem confundidos com os seguidores de Beelzebu, ou de lá quem quer que seja. Não tenham medo. Mas tudo o que vocês aprenderam de mim, anunciai. Não tenham medo de viver a sua fé. Não tenham medo de dar testemunho aquilo que vocês aprenderam de mim, porque nós não devemos ter medo daqueles que podem matar o corpo, mas nós devemos temer. E temer não no sentido de ter medo, mas respeitar, buscar e se doar por aquele que pode nos dar a vida eterna, por aquele que pode nos salvar. Então Jesus não desconsidera o que está acontecendo com aquelas pessoas. Jesus não diz para ele: olha, vocês podem me seguir porque a vida vai ser muito fácil. Vocês podem me seguir porque não vai ter perseguição, não vai ter nada disso. Pelo contrário, Jesus deixa muito claro que aqueles que quiserem seguir ao Senhor viverão as mesmas provas e as mesmas dificuldades pelas quais o Mestre passou. E talvez esse seja um dos grandes motivos dos nossos sofrimentos. Às vezes nós vivemos a ilusão de que a busca pelo Senhor nos tirará dos sofrimentos da vida. Que a busca por Jesus Cristo nos levará a um caminho de prosperidade, um caminho de ser saudável, mas nem sempre é isso que acontece. A nossa vida é marcada mesmo por todas essas dificuldades, mas passar por dificuldade não significa que nós estamos sendo castigados por Deus ou que a nossa vida de fé diante de Deus não tenha valor. O sofrimento neste mundo não é um castigo para aqueles que são maus, não é uma condenação para aqueles que estão distantes do Senhor. A provação e os sofrimentos fazem parte de todo ser humano
e até Jesus Cristo, que é o nosso Mestre e o nosso Deus, passou por sofrimentos também. E se Ele passou, que é o Mestre e que é Deus, por que nós também não passaríamos? O simples fato de nós termos consciência de que a nossa vida é também marcada por tantas dificuldades, talvez faça com que o nosso fardo seja mais leve. Porque a partir do momento que nós aceitamos as coisas que nós estamos vivendo e passando, e tem coisas que infelizmente não podem ser mudadas, o simples fato de aceitar estas coisas faz com que a nossa caminhada seja uma caminhada mais tranquila e possamos então viver aquilo que o Senhor nos chama a fazer hoje, ter coragem. Coragem porque nós confiamos que Ele cuida de nós. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Essa confiança que o Senhor chama a que tenhamos nele, de que tudo Ele sabe, de que tudo Ele percebe e Ele vê. Isso significa que até mesmo os sofrimentos que estamos passando, Ele vê tudo o que está acontecendo. Como o salmista que olhava para os céus e clamava pelo Senhor: Senhor, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Sim, o Senhor está vendo tudo. E por que o Senhor então permite, diz o catecismo, que isto é um grande mistério de fé, mas é preciso que nós tenhamos a coragem de crer que o Senhor está cuidando de nós, ainda que passemos por estes vales escuros e tenebrosos durante esta vida. Que por meio do mal o Senhor também pode transformar a nossa vida. Que por meio de momentos difíceis o Senhor pode nos transformar, nos purificar e, mais do que isso, nos conduzir até a salvação. Nós ouvimos da primeira leitura, finalizando já a leitura do livro do Gênesis, a história de José. Todos vocês conhecem a história deste homem que foi vendido pelos seus irmãos e foi levado como escravo para o Egito. Olha só que dificuldade. Imagine o sofrimento no coração deste homem. Foi vendido pelos seus próprios irmãos por algumas moedas. Mas a partir deste momento difícil na vida de José, e também difícil para a vida do pai dele, porque o pai dele não participou disso, quem vendeu foram os irmãos, e os irmãos ainda contaram para o pai que o filho havia morrido e tal. Ou seja, não preocupa com ele, não, já foi, você tem aqui os seus outros filhos. E aí o pai então fica sabendo que aquele filho ainda estava vivo, e nós ouvimos ontem que ele foi ao encontro do seu filho José. Mas veja o que Deus faz na vida de José, de Jacó e daquela família por causa deste momento de sofrimento. Deus, ele realiza grandes maravilhas, mas para que essas maravilhas pudessem ter sido realizadas, José sofreu muito. Jacó também sofreu muito. E até aqueles irmãos sofreram. Nós não podemos nos enganar. Algumas pessoas, elas até não sentem muito, e isso a psicologia até nos mostra que existem pessoas que fazem o mal e não sentem tanto o peso moral disso. Mas no mais, a grande maioria das pessoas sentem. Então estes irmãos sentiam também o peso de terem entregado o seu irmão, de terem vendido o seu irmão por algumas moedas. Então é uma família marcada ali por sofrimento, e na nossa família também, quantos sofrimentos nós não passamos. Mas desses sofrimentos, Deus faz com que brote muitas boas coisas. Da vida e do sofrimento daquela família de José, grandes coisas aconteceram para aquele povo. E mais ainda, tanto os irmãos quanto ele tiveram essa oportunidade de viver aquilo que Cristo nos dá como o maior dos seus dons, que é o seu amor manifestado pelo perdão. José faz essa experiência de perdão, o pai Jacó também precisa de fazer essa experiência, os irmãos também fazem a mesma experiência de perdoar a si, de se reconhecerem enquanto pessoas que agiram mal. Daquela experiência ruim nasceu o amor. E o Senhor também nos chama a olhar para aquilo que vivemos na nossa história, não como algo somente que dói, que faz sofrer, mas como uma experiência de estarmos unidos ao nosso Senhor, que também sofreu, que também foi perseguido, mas que da perseguição, do sofrimento e da dor, não se fez estéril,
mas deu vida. O sofrimento de Jesus gerou vida, para mim e para você. O sofrimento de Jesus gerou redenção para nós. Essa é a nossa fé, que pela morte e ressurreição do Senhor, Ele deu a nós vida, deu a nós a libertação do pecado e do mal. Então veja, de um sofrimento, de uma morte ali na cruz horrorosa, não só para aquele tempo, mas também aos nossos olhos, de uma morte dolorosa, foi derramado sobre os nossos corações o maior dos dons, o dom da vida e o dom da liberdade. Que os nossos sofrimentos não sejam uma oportunidade de vingança, não sejam uma abertura para fazer com os outros aquilo que fizeram conosco, que não seja uma oportunidade para se fechar e se justificar nos próprios erros, mas que diante de todos os obstáculos que encontramos nessa vida, possamos fazer como nosso Mestre Jesus, produzir frutos de vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Neste momento eu lhe convido a oferecer ao Senhor os seus sofrimentos, dificuldades, e peça ao Senhor que destes sofrimentos que você está passando, que vidas possam ser geradas, que pessoas possam, como pela sua intercessão, possam ser ajudadas. Ouvi, Senhor, as preces que esses vossos filhos neste momento apresentam a vós. Ouvi, Senhor, as dores, os flagelos do nosso coração e transformai, Senhor, todo o nosso pranto em frutos de vida. Além dessa prece, Senhor, nós oferecemos as preces da nossa comunidade. Senhor,